Revisão da vida toda volta à pauta entre os dias 20 e 30 desse mês. Confira os pontos mais importantes desse julgamento. A novela mais complexa ligada à aposentadoria parece caminhar para o seu fim. Os ministros analisarão recurso contra a decisão tomada em março deste ano, que derrubou a possibilidade do pedido de revisão. A revisão da vida toda voltará a ser pauta entre os dias 20 e 30 deste mês. Isso porque os ministros do Supremo Tribunal Federal devem retomar o tema em plenário virtual da Corte, onde os integrantes depositam seus votos. O julgamento é sobre um recurso que contesta a decisão feita em março, quando os ministros derrubaram a revisão da vida toda. Qual o entendimento atual sobre a revisão da vida toda? Segundo a tese da revisão da vida toda aprovada pelo STF em 2022, deve ser facultado ao aposentado, pensionista a utilização da regra permanente do artigo 29 da Lei 9.876/99, quando mais vantajosa, afastando-se a regra de transição prevista no 3 graus do referido artigo. Diante disso, seria possível o cômputo das contribuições anteriores a 1994, se fosse mais vantajosa ao beneficiário. Contudo, em março de 2024, ao analisar as ADs 2110 e 2111, o STF, indiretamente, derrubou a revisão da vida toda com a fixação do entendimento de que a regra prevista no 3 graus do artigo 29 da Lei 9.876/99 é de aplicação obrigatória, não podendo ser aplicada para fins de beneficiar os segurados. Dessa forma, não existe a possibilidade de abrir exceções para os aposentados quando a revisão fosse mais benéfica. Vale lembrar que no plenário virtual o debate começou no dia 23 de agosto, mas foi interrompido 3 dias depois, dia 26. Antes do debate ser suspenso, 4 ministros chegaram a se manifestar pela rejeição dos recursos que foram apresentados pelo Instituto de Estudos Previdenciários e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, CNTM. Em outros argumentos apresentados pelos ministros, as entidades defenderam que a revisão da vida toda deve ser garantida para quem tinha processos na Justiça. O que os ministros do STF vão analisar no julgamento? Os ministros do STF vão analisar um pedido do Instituto de Estudos Previdenciários para que as ações judiciais que já foram conquistadas na Justiça sigam válidas, tendo em vista que em 2022 o tribunal havia aprovado a tese. O IEPREV afirma que deseja que o novo marco contrário à correção passe a valer a partir da decisão de março. Entre os argumentos está o seguinte: o Supremo havia validado a revisão. Com isso, os juízes estavam dando ganho de causa ao segurado apenas cumprindo o que havia dito a Corte. Outro ponto é quanto ao gasto com as ações. Como está o andamento da revisão da vida toda em 2024? Hoje a tese da revisão da vida toda ainda não está 100% inválida, de modo que os processos devem permanecer suspensos. Porém, caso seja invalidada, o beneficiário não poderá mais requerer esta revisão. Se houver processos em andamento, a decisão será desfavorável, pois a decisão do STF é vinculada ao Poder Judiciário, devendo os juízes aplicarem o entendimento firmado. Ainda em agosto de 2024, os ministros do STF vão analisar um pedido do Instituto de Estudos Previdenciários para que as ações judiciais que já foram conquistadas na Justiça sigam válidas. O STF, em março deste ano, definiu que os aposentados não têm direito de optar pela regra mais favorável para recalcular o benefício. Com a decisão do Supremo, houve a anulação da outra deliberação da Corte, quando foi favorável à revisão da vida toda. A mudança do entendimento veio porque os ministros julgaram 2 ações de inconstitucionalidade contra a Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social e, não o recurso extraordinário em que os aposentados ganharam o direito à revisão do benefício. Conforme o julgamento da maioria dos ministros sobre as regras previdenciárias de 1999, a norma de transição é obrigatória e não pode ser algo opcional aos beneficiários, conforme o cálculo mais benéfico. Assim, o movimento estratégico do STF anulou a chance dos aposentados, além de colocar um limbo de mais de 121 mil processos que pediam a revisão da vida toda das aposentadorias do INSS. Em breve traremos mais informações sobre o assunto. Eu sou Isis Nascimento. Em caso de dúvida, deixe o seu comentário, pois daqui a pouco eu volto.